Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia aqui do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós iremos falar sobre a origem das cidades e as funções das cidades. As origens das cidades, a gente pode identificar três delas. Muitas vezes a gente acaba olhando em livros apenas duas categorias, que é a de origem espontânea e a de origem planejada. Porém, a gente tem a categoria das oficiais também. Então, continua no vídeo aí que a gente vai ter essa explicação. Vamos lá! Natural ou espontânea é a cidade que surge sem nenhum tipo de planejamento. Simplesmente, por exemplo, é o caso aqui de Blumenau, minha cidade, chegou uma embarcação com o Dr. Blumenau, que tinha uma carta na mão dizendo, olha, você pode ocupar tal território. Ele encalhou com o navio aqui, com o barco dele aqui no centro da cidade de Blumenau, e a cidade começou ali mesmo e ela foi crescendo. Muito mais tarde é que ela começou a ter um planejamento, uma planta que identificava os lotes coloniais, e a cidade foi crescendo a partir de formas espontâneas. Ou seja, na medida que dava, eles iam derrubando a mata e iam ocupando. Isso era o progresso para eles. Enfim, a gente sabe que até hoje muita coisa ainda é dessa forma, certo? Então, uma cidade de origem natural, normalmente ela tem um arruamento bastante bagunçado, muito difícil de resolver esses problemas no médio e longo prazo. Blumenau é uma das primeiras cidades de Santa Catarina, pelo menos, do Brasil, podemos dizer que também, a ter plano diretor, que é aquela legislação que diz para onde a cidade deve crescer. E mesmo desde os anos 70, a gente tendo esse plano diretor, a gente tem muita dificuldade com o trânsito, com diversos problemas urbanos aqui na nossa cidade. Então aqui a gente consegue ver no mapa com o arruamento, a parte em amarelo aí mostra o arruamento da cidade. A gente vê que a cidade cresceu a partir do rio. Esse aqui é o rio Itajaí-Açu, e as linhas em amarelo representam aí o arruamento. Outra coisa bacana que também dá para ver no Google Maps, isso aqui é no próprio Google Maps, não precisa nem ter o Google Earth instalado no teu computador para ver esse tipo de mapa com essa diferenciação. Aqui a gente consegue ver a mesma cidade, como ela é cheia de morro no meio da cidade, Então a gente tem um monte de problema aí que a gente não deveria nem ter ocupação cercando tanto esses morros como é o que acontece. Então a gente tem o problema de enchente em função da cidade ter crescido em cima de rios e ribeirões, e a gente tem os problemas dos deslizamentos, daquelas pessoas que muitas vezes fugiam das enchentes, enxurradas, subiram os morros da cidade, e a gente agora tem o problema dos deslizamentos, que é muito forte aqui na cidade de Blumenau também. Então aqui fica bem nítido como a cidade, por exemplo, aqui tem um vazio, o demográfico. Por quê? Porque aqui tem um morro. Certo? Aqui tem uma grande quantidade de morros, também tem um grande vazio do ponto de vista de arruamento urbano, certo? Outra coisa que dá para ver aqui, eu pelo menos que conheço bem o mar, eu consigo enxergar nitidamente aqui, não sei se está dando para ver na gravação, mas aqui tem um curso d'água. Isso aqui é o Ribeirão da Velha, onde se instalou aqui o bairro da Velha. Temos aqui o Ribeirão Garcia, onde se instalou o bairro do Garcia com o tempo. Então todo o arruamento da cidade acabou ficando muito próximo das condições naturais que a cidade oferecia. Então isso é uma cidade de origem natural ou espontânea, uma cidade que cresce a partir de questões naturais. Cidade planejada do tipo artificial. O que é uma cidade planejada do tipo artificial? Cidade que primeiro ela é colocada uma planta, feita uma planta da cidade, e daí eles escolhem um lugar, eles instalam a cidade toda lá, eles fazem as ruas, eles fazem os principais prédios, eles fazem as principais praças, já determinam onde que vai ficar cada coisa. No caso de Palmas, eles não construíram a cidade toda antes dela ser ocupada, mas ela é categorizada como uma cidade de origem artificial. Então aqui a gente consegue ver a planta da cidade, A gente tem um rio aqui do lado da cidade, Então tem um rio aqui, tem uma quantidade de morros aqui a leste na cidade, e o arruamento ele ficou bem organizado, bem bonitinho ali na parte central. Cidade que eu tenho muito interesse em conhecer, justamente por conta dessa proposta aí, para ver se realmente a cidade funciona bem quando ela é pensada primeiro e depois ocupada. E claro, a nossa cidade artificial mais conhecida é a nossa capital, inaugurada em 1960, a cidade de Brasília, é uma cidade planejada desde o início, para 700 mil pessoas. Professor, mas tem 2,5 milhões de pessoas hoje em Brasília. Pois é, então ela foi planejada para 700 mil, e hoje com o prolongamento do plano piloto e as cidades satélites no entorno, ela chega nesse valor.
mas essa parte aqui, muito cara por sinal de se morar, ela foi devidamente ocupada com a quantidade de pessoas praticamente que ela foi, como é que se diz, determinada, certo? Então, cidade planejada do tipo artificial é a cidade que primeiro é construída, né, e depois ela é ocupada. Olha, tá tudo pronto, pode vir aqui. Então, vamos pensar, fazer um comparativo, né? Uma cidade artificial ela poderia ser comparada a um edifício, a um prédio. Ninguém ocupa o primeiro andar do prédio quando o primeiro andar do prédio de 10 andares está pronto, certo? Então imagina que Brasília é uma cidade com 10 andares e que só chamaram os moradores de todos os andares para vir na cidade quando os 10 andares estavam prontos. Tá? Então a chance de você ter problemas nesse tipo de lugar é muito menor do que numa cidade de origem natural. Numa cidade de origem natural, né, você vai aumentando na medida que tem a necessidade e elas vão ficando parecidas com favelas. Com o tempo elas foram se edificando com infraestrutura e tal, mas a gente poderia comparar uma cidade de origem espontânea a uma favela e uma cidade de origem artificial a um prédio, que só é ocupado depois que fica totalmente pronto. Pode dar problema, mas é bem mais difícil. E a gente tem a cidade do tipo planejada, né? Como aqui eu peguei como exemplo a cidade de Curitiba. Ela segue o planejamento desde que ela surgiu. Então ela não foi primeiro construída e depois ocupada. Mas a maior parte disso que a gente está vendo aqui esteve em algum momento num planejamento. Então por isso que a gente vê tudo bem mais quadriculadinho, bonitinho aqui para a cidade de Curitiba do que, por exemplo, comparando com a cidade de Blumenau. Tá? Então aqui a gente já tem uma cidade intermediária. Isso seria uma cidade planejada. Funções das cidades. Todas as cidades costumam ter várias funções, mas tem algumas cidades que elas destacam muito mais umas funções do que outras funções. Exemplo, cidades portuárias. Aqui a gente tem a cidade de Paranaguá, onde que o porto é o principal integrante econômico da cidade. Cidade de Santos, mesma coisa, cidade que já tem aí 1 milhão de habitantes, né, e que boa parte das suas funções, né, estão ligadas à atividade portuária. Claro que hoje a gente vai ter shopping center, a gente vai ter muitos hospitais, universidades, muitas outras atividades que não necessariamente estão ligadas com o porto, mas é ainda a atividade que se destaca. O mesmo vale hoje em Santa Catarina para Itajaí, Itapoá e Navegantes, tá? Que são cidades aqui de Santa Catarina. Cidades que se destacam pelo turismo, né? Se tu pegar a cidade do Rio de Janeiro, ela tem indústria, ela tem de tudo lá, é uma metrópole, né? É óbvio que ela vai ter muitas coisas, né? Mas o turismo de lazer, ele destaca bastante a cidade do Rio de Janeiro, né? Já a cidade de São Paulo, por exemplo, ela se destaca por turismo? Sim, só que ela se destaca por um turismo de negócios, é um turismo diferente do que se apresenta lá no Rio de Janeiro. Cidade de Paris, nitidamente uma cidade dependente do turismo. Gramado, no Rio Grande do Sul também, uma cidade toda construída, né? Ela não é uma cidade que tem uma história de colonização alemã, que daí tem uma arquitetura X, Y. Não, tudo foi construído dos anos 70 para cá. Então uma cidade que tem cerca de 50 anos de ocupação voltada para o turismo. Bem interessante, Campos do Jordão é bem parecido aí com o Gramado no que diz respeito à função da cidade. Tá? Eu sei que tem histórias bem diferentes por trás dessas cidades, mas fica um exemplo aí. Aqui a gente tem Balneário Camboriú, né, que é uma cidade do litoral catarinense totalmente voltada para o turismo. Cidades industriais. Aqui eu tenho uma curiosidade que eu botei fotos que não representam necessariamente o hoje dessas cidades. Aqui eu tenho a cidade de Blumenau em 1920, mais ou menos. Isso aqui é a Companhia Hering. A Companhia Hering, na década de 20, 30, era uma das maiores companhias têxteis talvez do Brasil, né, que a gente tinha. E até os anos 70, 80, a cidade de Blumenau, ela era uma cidade extremamente dependente de geração de emprego na indústria. Então Blumenau foi durante muito tempo uma cidade extremamente voltada para a indústria têxtil. Não que hoje não seja, mas por ter shopping centers, hospitais, outras funções, ela acabou distribuindo seus empregos em outras atividades. Aqui a gente tem a cidade de Cubatão. Isso aqui é uma foto dos anos 90, dá para ver pelo tipo dos caminhões que tem ali, né? Onde que Cubatão é uma cidade extremamente voltada para a indústria, né? Tem indústria petroquímica, indústria química, siderúrgica, tem um monte de atividade industrial ali. E aqui São Bernardo do Campo, uma cidade totalmente voltada para a produção de veículos, tá? Então são cidades aí que se destacam bastante na produção industrial. Cidades que prestam serviços, que a gente tem, por exemplo, eu coloquei Florianópolis como uma cidade que é prestadora de serviço universitário. Você tem normalmente nas capitais
né, grandes universidades federais e particulares. Então só a Universidade Federal de Santa Catarina e a Estadual de Santa Catarina levam para Florianópolis cerca de 50 a 60 mil pessoas, entre funcionários e estudantes. Tá? Então cria ali uma cidade dentro da cidade, né? Blumenau, eu coloquei aqui duas fotos, coloquei o Hospital de Santa Catarina, né? Blumenau tem 4 hospitais, né? E um exclusivamente particular, 2 na verdade particulares, né? E 2 que têm atendimento também público, né? Então é uma cidade que para 350 mil habitantes tem uma boa rede hospitalar, então acaba sendo referência aí para todo o Vale de Itajaí, que tem mais de 1,5 milhão de pessoas. Eu botei o centro da cidade de Blumenau aqui, porque eu gosto muito da rua 15 de novembro, né? Mas hoje a gente sabe que grande parte dos serviços comerciais que as cidades de médio e grande porte têm estão nos shopping centers. Então poderia botar uma foto de um shopping center, mas eu quis colocar a de uma rua ali que a gente sabe que é bastante comercial. Aqui a cidade de São Paulo, como eu já falei, ela é bastante voltada ao turismo, mas o turismo de negócios. Então aqui é um grande centro financeiro, né? Então uma cidade de serviços financeiros. Muita gente vai a São Paulo a trabalho e faz o turismo de lazer também enquanto está a trabalho na cidade, né? Temos cidades que podem se destacar por serem religiosas, como a cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, Aparecida do Norte, né, no caso do estado de São Paulo. Então temos inúmeras funções que as cidades podem ter em qualquer lugar do mundo, né? E basicamente era isso. Espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo se você gostou dele. Valeu!